primeiro post de um backtest que o Led Lemos fez investindo $100 na média de 8. Então, ele pegou e fez o setup da média de 8 nos últimos 11 anos de Bitcoin. O setup, usando $100 apenas e não fazendo novos aportes, ele pegou $100 e colocou os $100 a risco no Bitcoin, a moedinha da praia, usando a média de 8. A média de 8, quando ela te dá um retorno, ela te dá um retorno às vezes 10/1, ou seja, ela multiplica o teu capital 10 vezes mais do que o risco que você assumiu. E quando você vende, às vezes você vende e você consegue se defender de grandes quedas, né? Como estamos abaixo da média de 8, eu quero mostrar para vocês o poder de um setup da média de 8. Então, o poder é o seguinte: ele investiu $100 lá em 2010. Se ele tivesse comprado acima da média de 8, em 2011, até 19 de 2011, ele teria feito esse lucro aqui de $1.327, e basicamente transformou $100 em $1.000, tá? Com a primeira alta do BTC. Depois ele vendeu abaixo da média de 8, teve 5% de prejuízo. Por quê? Porque ele vendeu abaixo da média de 8, ela fez uma falsa queda e ele teve que recomprar e ele perdeu 5% dos seus bitcoins nesse processo, tá? Porém, quando ele se expunha à compra, o ativo dava 105% em 2012, 845% em 16 de novembro de 2012 e assim por diante. Então, entre quedas e altas, toda vez que ele reentrava na média de 8, ou seja, da média de 8, quando ele perdia 5%, ou 3%, 12%. Quando ele acertava, ele fazia 1.000%, 1.300%, 44%, 105%, 845%. Assumindo esse trade de forma pragmática, durante esses 10 anos, ele transformou $100 em praticamente $290 milhões em 11 anos de position trade, utilizando a média, totalizando 36 trades no total, fazendo uma média de 3 a 5 trades por ano, tá? 3 e 5 por ano. Por quê? Porque quando caía, ele protegeu o patrimônio dele, e quando subia, ele fazia um lucro satânico. Esse é o poder da matemática da média de 8 semanal. Por isso que eu digo que qualquer pessoa com o position trade da média de 8 pode se tornar milionário, pegando um mercado com uma assimetria interessante e fazendo position trade em determinada cripto, tá? Hoje em dia, o Ethereum ele vale muito mais a pena fazer position trade do que o Bitcoin. Desta maneira, para Bitcoin eu sou holder, eu só acumulo ao longo do tempo e eu utilizo o Ethereum para aumentar minha posição de Ethereum position trade, e justamente é isso que eu tento ensinar para os brasileiros, né? Por isso que, na minha opinião, em 10 anos esse canal vai ser o canal mais valorizado do Brasil em relação à realmente construção de riqueza para os brasileiros, tá?